Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de resolução de questões de tributário da Consulplan e da VUNESP. Essa é a nossa 10ª aula. Ô Fê, nessa primeira aula, nesse primeiro bloco que eu lhe enviei, de 40 exercícios, eu quero que você me faça a gentileza que você coloque aqui 9 e escreva lançamento tributário. Agora eu estou de uma forma... E aí, você vai para o segundo bloco. Você vai escrever aqui, no segundo bloco. 15º, né? Você vai escrever 10. Suspensão. Suspensão do crédito tributário. Você viu como ficou fácil? A gente passou ali rapidamente. Ó, eu vou pegar meu celular. Eu vou te enviar um arquivo pertinente ao lançamento tributário. Então, vou tirar aqui para você. Aí eu vou passando no quadro, mas eu vou passando com você. Vou enviar esses 2 arquivos aqui. PDF. Compartilhar. WhatsApp. Fernanda. Ó, nós vamos agora tratar do crédito tributário. Nós falamos, então, da hipótese de incidência, falamos do fato gerador. O fato gerador, ele é tratado aqui no capítulo 2 da obrigação tributária. Para surgir a obrigação tributária, com o lançamento, nós temos o crédito tributário. Então, nós já tratamos do fato gerador aqui, quando tratamos, né, do capítulo 2, o fato gerador da obrigação principal, o fato gerador da obrigação acessória. Quando se tem uma situação de fato como o fato gerador, como se constitui esse fato gerador se tem uma situação jurídica. Quem é o sujeito ativo? É a pessoa jurídica de direito público. Essa pessoa ela tem competência e ela tem, regra geral, capacidade também. A competência é indelegável e a capacidade é delegável. E o sujeito passivo? O sujeito passivo é aquela que está obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade. Esse é o sujeito passivo da obrigação principal. Então, o sujeito passivo ele pode ser da obrigação principal ou da obrigação acessória. Se ele é o sujeito passivo da obrigação principal, ele está obrigado ao pagamento. Se ele é o sujeito passivo da obrigação acessória, ele está obrigado às prestações. E se ele for o sujeito passivo da obrigação principal, ele pode ser contribuinte ou pode ser responsável. Depois falamos da solidariedade, falamos da capacidade tributária, né, que é a capacidade tributária passiva, né, a capacidade tributária passiva, independe de ser, né, depende de ser a pessoa capaz civilmente, domicílio tributário. Falamos da responsabilidade tributária, responsabilidade dos sucessores, responsabilidade de terceiros e responsabilidade por infrações. O título 2, ele vai tratar do crédito tributário. E nesse crédito tributário nós vamos ter o capítulo 1
O que é o capítulo 1? O crédito são as disposições gerais. O crédito tributário decorre da obrigação tributária. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza da obrigação. Há circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão, os seus efeitos ou as garantias, os privilégios. Peraí, qual artigo, professor? 139. 19, tá. Não afetam a obrigação. Então, ele diz, circunstâncias que modificam o crédito tributário, que modificam a extensão, efeitos do crédito tributário. Modificam o crédito tributário, modificam a extensão, efeitos do crédito tributário, as garantias ou os privilégios. Garantias, privilégios do crédito tributário. Aqui nós temos as circunstâncias. As circunstâncias que excluem a exigibilidade. Excluem exigibilidade do crédito tributário. Não afetam a obrigação tributária. Então, essas circunstâncias, elas não afetam a obrigação tributária. Há circunstâncias que modificam o crédito tributário, que modificam a extensão e os efeitos do crédito tributário, que as circunstâncias, ou então as garantias ou os privilégios ao crédito tributário, ou as circunstâncias que excluem a exigibilidade do crédito tributário não impactam a obrigação tributária. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou se extingue ou tem a sua exigibilidade suspensa ou excluída. Então, ele está constituído. Crédito tributário regularmente constituído. Ele, constituído, somente se modifica ou extingue ou tem a sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta lei, fora dos quais não podem ser dispensadas a sua efetivação ou as garantias. Então, o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou se extingue, ou tem modificação, extinção, exigibilidade suspensa ou excluída. Então, nas hipóteses desta lei, fora dos quais não pode, sob responsabilidade funcional, sob pena de responsabilidade funcional, não podem ser dispensadas. Aí nós temos aqui o capítulo 2, que vai tratar da constituição do crédito tributário. O crédito tributário, ele é constituído pelo lançamento. E o que é, portanto, o lançamento? Nós temos aqui as disposições gerais. Ok, entendi. O que temos nessas disposições gerais? Que circunstâncias que modificam o crédito tributário, que modificam a extensão dos efeitos do crédito tributário, as garantias e os privilégios atribuídos ao crédito tributário e as circunstâncias que excluem a exigibilidade do crédito tributário. Essas situações, elas não impactam a obrigação tributária. E aquele crédito tributário que tenha sido regularmente constituído somente se modifica, se extingue ou tem a sua exigibilidade suspensa ou excluída nas hipóteses legais. E a constituição do crédito tributário está no capítulo 2. Capítulo 2, Constituição do crédito tributário. Nós temos uma seção 1, que trata do lançamento, que é o que vamos fazer. O que é lançamento? Lançamento é
temos uma definição legal. É um ato administrativo. O lançamento é um ato administrativo. É um ato da administração. Administrativo é um ato da administração. É um ato administrativo. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário. Você está observando? Por quê? Ocorrendo o fato gerador e surgindo a obrigação tributária, não se tem ainda o crédito tributário. Por quê? Porque não houve uma atividade administrativa de lançamento. O crédito tributário, ele será constituído com o lançamento. A autoridade constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido, o procedimento administrativo, ele fala ato, né? Mas, na verdade, não vamos colocar um ato complexo, mas um procedimento ou composto. Procedimento, ou uma série concatenada de atos, que seria melhor. Procedimento, né? Administrativo, é um procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador. O que eu busco? Bom, tentar o fato gerador da obrigação tributária. Fato gerador da obrigação tributária. Determinar a matéria tributável. Matéria. Ainda, calcular o montante do tributo devido. Calcular tributo devido. Identificar sujeito passivo. Identificar sujeito passivo. E, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade. Propor penalidade. Então, vamos seguindo aí. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento, far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia de ocorrência do fato gerador da obrigação. E o lançamento reportar-se-á a data de ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que essa lei tenha sido posteriormente modificada ou revogada. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas ou otorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto neste último caso, para efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Então, ainda, regra geral, o lançamento reporta-se a data de ocorrência do fato geral, regra geral, e rege-se pela lei então vigente. Quando eu posso utilizar outra legislação posterior àquela legislação vigente? Quando tenha sido instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, ampliados os poderes de investigação da autoridade ou otorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios. Mas essa de maiores privilégios, desde que não tenha sido a situação de se atribuir responsabilidade tributária a terceiros. O disposto nesse artigo não se aplica aos impostos que são lançados por períodos certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido. E agora temos aqui o artigo 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo, ele só pode ser alterado em 3 situações. Artigo 145. 145. Quais são as situações em que o lançamento que tenha sido notificado pode ser alterado? Impugnação do sujeito, recurso de ofício, recurso de ofício e ainda iniciativa de ofício da autoridade administrativa. Iniciativa de ofício, autoridade administrativa. Vamos ver agora as modalidades de lançamento. Por quê? As modalidades de lançamento é muito simples estudar isso. Vamos marcar aqui.
Como que nós vamos... Ó, modalidade de lançamento. O que eu quero que você tenha aí, irmãos, que você abra. Deixe-me apagar essa parte. Como nós vamos estudar assim, essa modalidade de lançamento? A gente às vezes fica, né? A gente se esquece como ocorrem essas modalidades de lançamento. Ó, primeiro, vocês vão pensar assim, uma linha, e nessa linha nós vamos ter 3 pontos. Nesse primeiro ponto, eu vou ter o lançamento, que é o lançamento de ofício. E esse lançamento de ofício, ele corresponde a um artigo. Qual artigo? Artigo 149. Vamos dar uma olhada aqui no artigo 149? O lançamento é efetuado em registro de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. E aí temos 9 casos. Quando a lei assim o determine, quando a declaração não seja prestada por quem de direito, quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado a declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-la ou não preste satisfatoriamente, quando se comprova falsidade, erro ou omissão, quanto a qualquer elemento definido na legislação como sendo de declaração obrigatória, quando se comprova omissão ou inexatidão ou parte da pessoa legalmente obrigada, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte, quando se comprove a ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado, que é dê lugar à aplicação da penalidade pecuniária, quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro em benefício daquele agiu com dolo, fraude ou simulação, quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior, quando se comprove que no lançamento anterior ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou ou omissão pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da fazenda pública. Ó, de ofício. Depois, aqui nesse ponto central, nós vamos ter lançamentos. As modalidades. Lançamentos. O por declaração. Por declaração. Esse lançamento por declaração está expresso em qual artigo? No artigo 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro quando ou o sujeito passivo ou o terceiro ele presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis à efetivação do lançamento. A declaração de matéria de fato. A retificação 147. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise reduzir ou excluir, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. Então, a retificação. Retificação de declaração. Quando vise a reduzir ou excluir. Quando ela é possível, admissível, comprovação do erro, e antes de notificado o lançamento. Ok. Esse é o parágrafo 1º. E o parágrafo 2º diz o quê? O parágrafo 2º, ele diz que
Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela declaração. Erros contidos e apurados pelo seu exame serão retificados de ofício. Erros de ofício. Ele diz que, caso haja erros na declaração e eles são apuráveis pelo seu exame, serão retificados de ofício pela autoridade administrativa que competir a revisão da declaração. E no outro ponto do meu quadro, eu vou ter o por homologação. O lançamento por homologação. Por homologação. E qual é o artigo? Artigo 149, artigo 147. E qual é o artigo que traduz o por homologação? É o artigo 150. Artigo 150. Vamos lá? O lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Então, antecipação do pagamento sem prévio exame. Opera-se pelo fato em que a referida autoridade administrativa, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. O pagamento antecipado pelo obrigado, nos termos deste artigo, extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento, não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a extinção total ou parcial do crédito. Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo, porventura, devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade ou sua graduação, e se a lei não fixar prazo à homologação, será a homologação, será o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, expirado este prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Nós temos então as modalidades de lançamento. Quais são elas? De ofício, também conhecido como lançamento direto. Quais são essas hipóteses? São aquelas estampadas no artigo 149. 149, inciso 1 a 9. Inciso 1 a 9. Todas essas hipóteses é o lançamento efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nestes casos. Todas estas situações configuram-se lançamento de ofício ou direto. E o 147, por declaração, o contribuinte e o lançamento por declaração. Artigo 147. O contribuinte ele vai indicar à autoridade administrativa a matéria de fato. O lançamento, então, é efetuado com base numa declaração do sujeito passivo, que presta à autoridade informações. Então, ele informa matéria de fato, que são indispensáveis à sua efetivação. E, por fim, o lançamento por homologação. Por homologação, por declaração, por homologação. Por homologação, são as hipóteses do artigo 150. O lançamento ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Opera-se pelo fato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida, o pagamento, expressamente a homologa. A diferença é que aqui, nessa situação, nós não temos participação nenhuma
do contribuinte, do sujeito passivo. Eu vou colocar nesse ponto participação, autoridade administrativa e sem participação do sujeito passivo. Aumento, eu tenho participação agora do sujeito passivo e da administração, por homologação. E o terceiro, eu não tenho participação da administração, não participação da administração, e eu tenho a participação do contribuinte, ou sujeito passivo. E aqui, não participação do sujeito passivo. Do sujeito passivo. Você entendeu a lógica do lançamento? É isso. O direto é o de ofício. Então, agora, vamos completando esse nosso quadro. Esse direto de ofício não tem participação do sujeito passivo. Quais seriam esses, então? Vamos marcar aqui o IPV, o IPTU, o IPVA, as contribuições de iluminação, a COSIP, vamos colocar aqui COSIP, 149A, já sabemos, e as taxas. A participação do sujeito passivo é nula. Participação, sujeito passivo, nula. A autoridade administrativa, ela define, ela trata, ela traz a matéria de fato e a matéria de direito. Matéria de fato e a matéria de direito. Qual o artigo? O artigo é o 149. Artigo 149. E regra geral, a administração tributária soluciona problemas, omissões, erros, fraudes e também lançamento. Qual é a regra geral? A regra geral é qual é a essência desses incisos de 1 a 9? Às vezes, a essência desses incisos é a administração solucionando problemas, omissões, erros, fraudes, omissões. Ótimo. Então é isso. O por declaração, ele tem outro nome. Qual o outro nome dele? Misto. Misto. O sujeito passivo, por que ele é misto? Porque o sujeito passivo, ele presta informações a respeito. Sujeito passivo, ele presta informações a respeito. Sobre matéria de fato. Sujeito passivo, ele presta informações sobre matéria de fato. E a administração pública, a administração tributária, perdão. A administração tributária, por sua vez, ela constitui o crédito tributário pelo lançamento. Constitui o crédito tributário pelo lançamento. Quais são esses? ITBI, o ITBI e o imposto de importação. IR nunca, porque as pessoas pensam que o IR é por declaração. Não. Imposto de renda nunca. Sujeito passivo. Qual artigo? Artigo 147. E por fim, o artigo 150, que vai tratar o por homologação, ou então um nome equivocado, mas que também pode aparecer, que é auto ou autolançamento.
Autolançamento. O sujeito passivo, ele vai trazer, ele apresenta a matéria de fato e ele também apresenta a matéria de direito. Então, fica muito simples. Com isso feito, ele antecipa o pagamento. Ele antecipa o pagamento e a administração, ela homologa, antecipa o pagamento, sendo que a administração homologa. Quais são os clássicos exemplos? Imposto de renda, ICMS e o ISS. União, Estado, Município. União, Estado, Município. Então, esse é o nosso quadro dos lançamentos. De ofício, o sujeito passivo não participa da atividade. Por declaração, o sujeito passivo, ele informa a matéria de fato, mas a autoridade tributária constitui o crédito tributário pelo lançamento. Portanto, há um equilíbrio entre a participação do sujeito passivo e a atividade da administração. E o por homologação, ou autolançamento, é aquele em que o sujeito passivo ele realiza quase todos os atos, exceto o próprio, a homologação do lançamento, que é feito pela administração tributária. O sujeito passivo, ele apresenta, ele traz, ele informa a matéria de fato e também tem se definido, ele faz a relação entre a matéria de fato e a matéria de direito. Então, é como se ele apresentasse também a matéria de direito. Antecipa, quando ele apresenta a matéria de fato e a matéria de direito, ele antecipa o pagamento sob uma condição resolutória de ulterior homologação, ou seja, a administração ela homologa posteriormente esse lançamento. Quais seriam as hipóteses? O imposto de renda, o ICMS e o ISS. Então, agora, visto isso, vamos lá para os exercícios. Lançamento tributário. Muito fácil. Certo sujeito contribuinte do ISS praticou o fato gerador em maio de 2014, contudo, o lançamento tributário só foi constituído pelo sujeito ativo em agosto de 2018. Por isso, é correto afirmar que uma nova lei do tributo tenha majorado o imposto antes da sua cobrança, aplicar-se-á a lei vigente à época do lançamento em homenagem ao princípio da irretroatividade. Uma nova lei, é correto afirmar que, caso uma nova lei do tributo tenha majorado o imposto antes da sua cobrança, aplicar-se a lei então vigente à época do lançamento. Acho que é essa letra A mesmo. Deixa eu ver aqui o gabarito. Estou com ela. Acho que fico. Não é essa letra A, não. Difícil demais essa questão. A lei do tributo tem definido uma alíquota mais benéfica após a prática, aplicar-se a lei vigente à época do fato em homenagem ao princípio da irretroatividade. Enfim, deu como letra certa a letra C. O lançamento reportar-se-á a data de ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente. Uma nova lei do tributo tenha majorado o imposto antes de sua cobrança, aplicar-se a lei então vigente à época do lançamento. Não, isso é verdade. Não é a lei da época do lançamento, Fernando. É a lei à época do fato gerador. Isso aí é verdade, é o artigo 144. O lançamento reportar-se-á a data de ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei vigente à época do fato gerador. Não é a lei do lançamento. E, portanto, a resposta correta é a letra C mesmo, a lei do tributo. É fácil essa questão, é só mesmo a gente encaixar e lembrar que o fato gerador, mas quando eles trazem prazo, a gente sempre fica um pouco aí com o pé atrás.
Vamos lá. 2. De acordo com o CTN, o lançamento é responsável em constituir o crédito tributário. Sim, considerando as modalidades existentes na legislação tributária, pode-se afirmar que o lançamento por homologação, qual é? Esse aqui. Ocorre quando os tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. O lançamento por homologação que ocorre quando os tributos cuja legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. 2 é letra A, perfeito. Não é isso? 2 é letra A. Caso a legislação não fixe prazo específico, será de 5 anos da data do pagamento do tributo? Não, da ocorrência do fato gerador, parágrafo 4º. É efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro presta à autoridade administrativa informações sobre a matéria de fato. Isso, na verdade, é o 147. O 147 é o por declaração. O lançamento por homologação não é bem isso. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo. Não, ele trouxe aqui o 147, a hipótese do declaração misto. É efetuado e revisto de ofício pela autoridade nos casos em que a lei D, 149. 149 é o quê? De ofício ou direto. Regularmente notificado, o sujeito passivo não pode ser alterado em virtude da impugnação do sujeito passivo, só não poderá. Não, quando nós vimos isso aqui, o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo, e aí ele está falando de todos, né? Todas as hipóteses em que o lançamento tenha sido notificado ao sujeito passivo. Ele só pode ser alterado em virtude de quê? Impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício, ou iniciativa de ofício da autoridade administrativa, na hipótese do artigo 149. Qual que é essa hipótese? É quando ocorre de ofício ou direto pela própria administração tributária. Então, depois que nós vimos aí esse quadro, fica muito mais simples. 3. Nos termos do CTN, é correto afirmar que a alteração de critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, olha só, que fácil isso. Nós sabemos que nos termos do artigo 144, o lançamento reportar-se-á a data de ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se, então, pela lei vigente. Mas isso é absoluto? Não, não é absoluto. Porque eu vou aplicar ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização. Ele está falando que uma nova lei alterou critérios jurídicos pela autoridade administrativa no exercício do lançamento. Então, nos termos do CTN, é correto afirmar que a alteração no exercício decorrente da modificação de orientação pelo órgão pode alcançar fato gerador ocorrido antes da decisão? Sim. Fato gerador, ele está falando, tem instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização. Eu acho que a melhor é a letra A. 3 é a letra A. Vamos dar uma olhada no gabarito, se é isso mesmo. É isso? 3 Parece que é a B, não? Não. Decorrente de decisão administrativa ou judicial somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo. O gabarito está dando B. Fato gerador ocorrido posteriormente à alteração. Bem, essa 3 aqui ficou estranha, né? Nos termos do CTN, é correto afirmar que a alteração de critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento é o artigo 146. A modificação introduzida decorrente em consequência de ofício, em consequência de decisão administrativa ou judicial, somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. É a B mesmo, então. É a B, então. Aqui, de fato, É a o letra posteriormente. B, com fundamento no artigo 146. E não é antes. Artigo 146. Então, a letra A, não. Artigo 146. Artigo 146. Artigo 146. Gravando, questão 4. Segundo o CTN, a modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial
nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa, no exercício do lançamento, pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente ou até mesmo anteriormente à sua introdução. Artigo 146. Quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. A modificação que tenha sido introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, em critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa, no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo, quanto ao fato gerador ocorrido posteriormente à sua efetivação, introdução. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise aumentar, reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação de fraude, e nesse caso poderá ocorrer antes da notificação do lançamento. Não, nada disso. Parágrafo 1º do artigo 147. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando visa reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. Se a lei não fixar prazo de homologação, será ele de 5 anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, e uma vez expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário. Se a lei não fixar prazo de homologação, será ele de 5 anos, parágrafo 4º do artigo 150. A contar da ocorrência do fato gerador. Ele não fala do exercício seguinte. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considerar-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, errado a letra C. Letra D. Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a extinção total ou parcial do crédito tributário. Parágrafo 2º do artigo 150. Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a extinção total ou parcial do crédito. Portanto, a nossa resposta é a letra D, fácil porque letra da lei, mas aí tínhamos que estar bem assim afiados, né? Artigo 150, por homologação ou autolançamento, IR, ICMS e ISS. O pagamento antecipado pelo obrigado, nos termos deste artigo, extingue o crédito sob condição resolutória de ulterior homologação do lançamento. Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a extinção total ou parcial do crédito. Em relação à constituição, suspensão, extinção ou exclusão do crédito tributário, dispõe o CTN. A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa, artigo 146, vai acompanhando. Somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo ou terceiros interessados, quanto a fatos geradores ocorridos anteriormente? Não, posteriormente, letra A equivocada. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário as reclamações. Nós temos aqui no artigo 151 as reclamações, inciso 3, as reclamações e os recursos nos termos da lei civil, ele fala, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Dispensado o cumprimento de obrigações acessórias? Não. O parágrafo único do artigo 151, ele diz que não, o disposto deste artigo, né, a respeito da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso ou dela consequentes. Ficando dispensada? Não, pelo contrário. Letra C. O lançamento por homologação, qual é esse lançamento? Artigo 150 ou autolançamento. Nós temos aqui o lançamento por homologação. Esse lançamento, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade a ser exercida pelo obrigado, expressamente homologa, e o pagamento antecipado pelo obrigado extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento. Será que é isso? O lançamento por homologação em que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento
da atividade exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. E o pagamento antecipado do obrigado extingue o crédito sob condição resolutória. Está no parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro. Portanto, a letra C. Isso aqui é aquela clássica questão de prova muito longa, que isso aqui toma muito tempo de uma pessoa para resolver a prova. Extingue-se o crédito tributário, entre outras possibilidades, o depósito ou montante integral? Não, porque depósito ou montante integral, 151, inciso 2, é a hipótese de exigibilidade do crédito tributário. Letra E. A anistia abrange as infrações cometidas antes ou depois, ou após a vigência da lei? Não, falso. A anistia abrange exclusivamente, artigo 180, as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando. Portanto, falso. E a letra E, né? 6. Mário recebeu notificação de IPTU. O que é o IPTU? Aqui, ó, de ofício ou direto. Incidência sobre o imóvel de sua propriedade, no qual realizou no exercício anterior reforma que culminou na ampliação da área construída, não tendo ainda adotado as providências necessárias para a atualização da ficha cadastral do mesmo imóvel. Na hipótese de a fiscalização constatar no exercício em curso a omissão do contribuinte, não será possível rever o ato de lançamento. Artigo 149. O que ele diz? O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: quando a lei assim o determine, quando a declaração não seja prestada por quem de direito no prazo e na forma da legislação, quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado a declaração, deixe atender no prazo e na forma da legislação tributária o pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse a prestá-la, quando comprova falsidade, etc. Quando se comprova omissão e inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte. Quando se comprova essa omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária. Ele está falando assim: não será possível rever o ato de lançamento no mesmo exercício, porque se trata de lançamento de ofício. Deverá rever de ofício o ato de lançamento em razão da constatação posterior de fato desconhecido por ocasião do lançamento tributário. Letra C. 6 é letra C. 6 é letra C. Correto? 6 é letra C. Sim, é isso mesmo. A modalidade de lançamento que ocorre com base nas informações prestadas à autoridade administrativa sobre matéria de fato. Autoridade administrativa, a modalidade de lançamento que ocorre com base nas informações prestadas à autoridade administrativa sobre matéria de fato. Sujeito passivo informa a matéria de fato, sem efetiva participação do fisco, por declaração ou misto. Não. A modalidade de lançamento que ocorre com base nas informações prestadas à autoridade administrativa sobre matéria de fato, sem participação do fisco. Ó, aqui tem participação do fisco? Tem. Equilíbrio. Aqui não tem participação. Portanto, o lançamento é por homologação, letra B. Considerando as disposições constantes do CTN e a jurisprudência dos tribunais superiores sobre o lançamento tributário, é correto afirmar que a revisão do lançamento tributário pode ser exercida nas hipóteses do artigo 149, desde que observado o prazo prescricional para a cobrança do crédito. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da fazenda, e não desde que observado o prazo prescricional para a cobrança. Não. Não. Enquanto não extinto o direito da fazenda pública. Letra A, não. B. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Isso aqui é verdade no lançamento por homologação ou autolançamento. Letra B é a resposta. Os erros contidos no lançamento por declaração, qual? 150. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Os erros contidos, ainda que apuráveis pelo seu exame, não poderão ser ratificados de ofício pela autoridade administrativa tributária? Não, podem ser. Enfim, não é essa a letra C.
D. Os atos posteriores à homologação praticados pelo sujeito passivo ou por terceiros, visando a extinção total ou parcial do crédito, influem sobre a obrigação tributária. Os atos anteriores à homologação. Nós acabamos de ler isso, né? Os atos visando a extinção não... Olha só. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão e seus É o efeitos... parágrafo 2º do 150, não? Parágrafo 2º do 150? Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a extinção total ou parcial do crédito. Obrigado, é isso mesmo. A notificação do contribuinte do auto de infração constitui definitivamente o crédito tributário. A notificação do contribuinte do auto de infração e dá início ao cômputo do prazo decadencial para sua cobrança, nesse prazo é prescricional. Bem, essa 8, deixa eu ver aqui qual foram os fundamentos nessa resposta. Tem uma súmula 436 do STJ que diz: a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário dispensando qualquer outra providência por parte do fisco. Mas tem nada a ver com isso, não? Tem com essa questão? Enfim, deixa essa questão para lá. Vamos lá, para a questão 9. Passados 5 anos da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado, é certo que a Fazenda Pública não poderá realizar novo lançamento em razão do mesmo fato gerado por ter operado a decadência. Decadência. Letra B. É isso mesmo. Fundamento aqui, ó. Artigo 173, inciso 2. 173, inciso 2. O direito de a Fazenda Pública constituir crédito tributário extingue-se após 5 anos contado. O direito de a Fazenda Pública constituir crédito tributário da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. 173, decadência. A respeito da constituição do crédito tributário, a alternativa correta. Compete preferencialmente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário? Falso. Compete a ela, não preferencialmente. O crédito tributário decorre da responsabilidade tributária? Não. Da obrigação tributária? Não. O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se, então, pela lei vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. 10 é letra C. 10 é letra C. Letra C. Vamos ver o gabarito. Exato. Em relação ao lançamento tributário e suas modalidades, dispõe o CTN. A modificação introduzida de ofício em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Perfeito. Letra A. Aqui nós temos o artigo 146. 146, letra A. Letra A. Depois nós temos o lançamento efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa quando se comprova ação ou omissão de sujeito passivo, ou que o mesmo agiu com dolo, tal, podendo, nessa hipótese, a revisão do lançamento ser iniciada mesmo? Não. Parágrafo 1º único diz que, do artigo 149, a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não é extinto o direito à Fazenda Pública. C. Influem diretamente sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou terceiros,
Não, não influem. Parágrafo 2º do artigo 150. Não influi sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a sua extinção total ou parcial, artigo 150, por homologação ou autolançamento. D. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo somente pode ser alterado em virtude da impugnação do sujeito passivo. Não. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo, decisão judicial, não. Recurso de ofício, iniciativa de ofício falso. 145, 1, 2 e 3. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro? 147. A retificação por iniciativa do próprio declarante, parágrafo 1º, quando vise a reduzir ou excluir, é admissível independentemente de comprovação. Não, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. 12. São modalidades de lançamento tributário: o lançamento por homologação, o lançamento por homologação, o lançamento por declaração e o lançamento de ofício. Sobre o lançamento por declaração, misto, é esse aqui. As disposições são do artigo 147. O lançamento efetuado com base na declaração do sujeito passivo, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. 147, é só ele. Se a lei não fixar prazo para a declaração, será ele de 5 anos? Não, ele está falando aqui sobre outro. 150 é o por homologação ao lançamento. Não é o lançamento por declaração. A letra A é equivocada. Exatamente, a letra B é a resposta. É a letra B. 12, letra B. Vamos nela. O que caracteriza essa modalidade de lançamento não é a simples existência da declaração a cargo do sujeito passivo ou de terceiro, mas o fato de a autoridade administrativa necessitar dessas informações para poder efetivar o lançamento tributário. O lançamento por declaração somente poderá ser revisto de ofício pela autoridade administrativa quando restar comprovado o lançamento por declaração Não faz sentido. Nem a B e nem a E também. Os erros contidos na declaração apuráveis pelo seu simples exame somente poderão ser retificados por iniciativa do contribuinte? Não. Parágrafo 2º, 147. Os erros contidos na declaração apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa. E a letra D. A retificação por iniciativa do contribuinte declarante só é admissível quando comprovação do erro em que se fundou e se ocorrer antes da inscrição, não, e antes de notificado o lançamento. E a letra D é equivocada, nada disso. 13. De acordo com os dispositivos do CDN sobre o lançamento, é correto afirmar o quê? Ele reporta-se a data de ocorrência do fato gerador, mas deverá considerar a alíquota vigente na data que foi efetuado, falso. Trata-se de atividade vinculada obrigatória, que por isso, ressalvados os casos previstos em lei, não está sujeito aos juízos de conveniência e oportunidade da autoridade fiscal. Bem, a posterior mudança de orientação administrativa de ofício em razão de decisão judicial sobre os critérios jurídicos observados pelo fisco no exercício do lançamento possibilita a revisão do ato. A ele se aplica a legislação superveniente ao fato gerador, que, mediante a alteração de critérios procedimentais, amplia os poderes de investigação do fisco? Sim. Isso é verdade, a letra D. É a 13 e a letra D. Aplica-se artigo 144. O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador e rege pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador, tem instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, ampliado os poderes de investigação da autoridade administrativa ou otorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto nesse último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. O disposto nesse artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo
desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido. Não está sujeita, portanto, ao juízo de conveniência e oportunidade, porque é vinculado, e a posterior mudança de orientação administrativa no exercício do lançamento não permite a revisão do lançamento. É só mesmo porque ela só pode ser aplicada para fatos geradores ocorridos posteriormente à sua introdução na parte final do artigo 146. 14. O procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo, identificar o sujeito passivo, sendo o caso propor a aplicação da penalidade cabível, é o procedimento em direito tributário do lançamento tributário, o qual deve ser realizado no prazo máximo de 5 anos da ocorrência do fato gerador. Não. Bem, eu acho que sim. No caso de ser realizado em decorrência de prestação declarada, desacompanhado de pagamento do respectivo imposto. Então, é a letra A ou letra D. É um dos dois. O lançamento do qual pode ser realizado deveria de tributo de ofício pela administração com base na declaração dos pais ou por homologação. Letra D é a resposta. Letra D. 14, letra D. Letra D. Fácil. Do lançamento tributário, qual poderá ser realizado, a depender do tributo, de ofício pela administração, com base em declaração do sujeito passivo ou de terceiro, ou por homologação, quanto aos tributos, cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. O IPTU é tributo classificado, segundo a forma de lançamento, como IPTU, olha só, de ofício, direto, homologação, declaração. Então, ficamos entre letra A e letra D. Considerando-se não ser necessária a declaração, ação ou declaração do contribuinte para que seja lançado tributo, mas apenas a ação da administração tributária, tendente a verificar a ocorrência. Perfeito, letra A. 15, letra A. 15, letra A. Muito fácil. 16. Exceto-se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, se não houver disposição legal em contrário, o prazo para o lançamento por homologação será de 5 anos a contar da data. 150, por homologação do fato gerador. 150. Se a lei não fixar prazo de homologação, será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento, definitivamente extinto o crédito, salvo ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, 16 é letra A. Fácil também. 17. Após a ocorrência do fato gerador, inovação legislativa amplia os poderes de investigação da administração tributária. Então, olha só. Poderes. Parágrafo 1º do artigo 144. Nessa circunstância, de acordo com o CTN, é correto afirmar o quê? A autoridade poderá aplicar amplamente a lei nova, inclusive para alterar o lançamento, até a extinção do crédito tributário. Não. Ela não pode. Aplica-se ao lançamento a legislação que posteriormente à ocorrência do fato gerador? Não. A autoridade poderá aplicar os novos critérios de apuração exclusivamente em casos de lançamento por homologação? Não, de ofício. A lei nova apenas pode ser aplicada pela autoridade se e somente se seus critérios... Não. A autoridade competente não poderá aplicar? Poderá. E, por fim, provavelmente o gabarito é letra E. A lei nova será aplicada pela autoridade competente na apuração do crédito tributário respectivo até a finalização do lançamento. Sim. 17 é isso mesmo. 17, letra E. 18. Acerca do lançamento tributário, é correto afirmar a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante. Parágrafo 1º, artigo 147. 147 é por declaração omisso. ITBI, o IR nunca. Nós temos a retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, quando visa reduzir ou excluir o tributo, só é admissível mediante comprovação de erro em que se funde antes de notificado o lançamento. 18, letra A, fácil. Letra da lei, muito bom. 18, letra A.
B. Vamos lá. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento face à conversão ao campo do dia em que este foi realizado? Não, ao campo do dia do fato gerador, 143, parágrafo final. Ao campo do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. Letra C. É vedado à autoridade administrativa responsável pela revisão da declaração retificar de ofício os erros. 147, parágrafo 2º. 147, por declaração omissa. Não, os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. Então, assim, tá fácil. Não se aplica ao lançamento a legislação que posteriormente... Não, falso. 144, parágrafo 1º. Questão fácil. 18, letra A. 19. O artigo 144 do CTN dispõe que o lançamento se reporta à data de vigência do fato gerador da obrigação, regendo-se pela lei, então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. O CTN recepciona essa regra, admitindo a aplicação da legislação tributária, que posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, letra B, institua novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas. 19, letra B. 20. No lançamento por homologação, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, se a lei não fixar prazo para homologação, será ele de 5 anos. Ponto. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento definitivamente extinto o crédito tributário. Segundo disposição expressa do CTN, referido prazo conta-se acabamos de ver, do fato gerador. Parágrafo 4º do artigo 150. Parágrafo 4º do artigo 150. Letra A, então. Letra A. Letra A. Então, você viu, Fernanda, como é fácil, depois que nós continuamos assim, resolvendo os exercícios? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos parar a nossa gravação por agora.